maturidade barra evolução. Tema de hoje do nosso podcast. Convido vocês a quem não me segue no Instagram, @projeto.vem. Lá tem muito conteúdo legal e, além do mais, explicando sobre o meu projeto, que é a coisa mais maravilhosa e transformadora do mundo. E para você que ainda não está no Spotify, vem refletir, e no YouTube, vem refletir. Então vai lá, curte, compartilha e vamos transformar esse podcast para ajudar a vida de muitas pessoas. Então vamos lá, gente. Maturidade e evolução. A maturidade, ela não vem com a idade. Porque vocês, não sei vocês, mas eu conheço pessoas que têm lá os seus 50 e poucos anos e não são maduras. Então a maturidade, ela vem com a vivência, com a evolução no decorrer do processo. Então, a gente vai evoluindo e ficando mais... Tá muito ligado à evolução, à maturidade, né? Porque à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, emocionalmente, nós vamos ficando mais maduros. Então, o que é a maturidade? É uma bênção para quem convive com a gente. Porque quem está ao nosso redor, e quando a gente é mais maduro, a gente é mais leve, é mais gostoso conviver com pessoas mais evoluídas e mais maduras ao lado. Vou dar um exemplo aqui. Vocês que têm filhos ou conhecem adolescentes. Adolescentes, eles são o caos, né? Instalado, porque os hormônios todos à flor da pele e pelo comportamento imaturo que eles têm. Então, quando a gente fala de adolescentes, a gente fala de pessoas imaturas. Então, quando você vai conversar com um adolescente, como que é? O adolescente briga, o adolescente não te escuta, o adolescente acha que ele sabe de tudo e você não sabe de nada. Então, isso é conviver com pessoas não maduras na nossa vida, que não são adolescentes. Pior ainda, né, gente? Então, quando a gente é maduro também, a gente não fica criando conflito por qualquer coisinha. Porque a gente escolhe pela paz do que ter razão, sabe assim? Então, quando a gente é maduro, a gente não fica tão reativo quando as pessoas falam alguma coisa pra gente, porque a partir do momento que você fala alguma coisa pra alguém e você espera a opinião dessa outra pessoa, pode ser uma opinião que você não queira ouvir. E aí você tem que ter a maturidade de falar, ok, não é o que eu quero ouvir, mas vou pensar sobre isso. A pessoa imatura e não evoluída, a primeira reação que ela tem é rebater o que você está falando e tentar te convencer de que você está errada. Ou seja, ela vem te trazer uma coisa, te trazer um problema dela e ainda rebate com a sua opinião que é diferente do que ela quer ouvir. Então, isso também cansa demais quando a gente lida com pessoas imaturas. Outra coisa que faz parte, outra característica que faz parte da maturidade é quando a gente sabe lidar com a gente mesmo. Então, é o que eu falo, a gente tem o nosso problema, a gente tem nossas emoções, a gente consegue capturar essas emoções, entender essas emoções e resolver essas emoções. E quando a gente não é madura, o que a gente faz? A gente tem essas emoções, a gente briga contra essas emoções, a gente não sabe o porquê a gente tem essas emoções e a gente fica ali sofrendo por dias, meses, semanas, enfim, sem ao menos saber de onde vem. E a gente não procura ajuda. Quando a pessoa é evoluída e ela é madura, ela simplesmente vai procurar ajuda. Então eu falo, para quem que eu vou pedir ajuda quando eu estou meio bagunçada emocionalmente? Eu vou para minha terapeuta, é ela que vai me ajudar. O imaturo, o que ele faz? Ele enche o saco de todo mundo que está à volta dele, até ele ouvir o que ele quer ouvir. Então isso também faz parte da nossa evolução. A pessoa madura e a pessoa mais evoluída tem uma coisa também que ela também tem essa característica já muito tranquila, que é o saber dizer não. Quando a gente diz não para o outro, a gente diz sim para a gente. Então, muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de dizer não. E aí eu tenho uma amiga que ela tem muito essa dificuldade de dizer não, e eu falo para ela, comece. Começa já dizendo um não para uma coisinha desse tamanho, porque de uma coisinha desse tamanho, você depois vai subindo o degrau e vai dizendo não para outras coisinhas, outras coisas maiores.
Então, quando você fica com receio de dizer não para o outro, porque o outro vai se chatear, o outro não está nem aí se você quer ou não. Ele quer saber do dele. Geralmente, as pessoas que não aceitam o não que você vai dizer são pessoas que não estão preocupadas com você e estão preocupadas com ela. Então, quando você aprende a dizer não para tudo que você quer dizer não, não, não vou, não, não quero, não, não estou afim. E não precisa ficar se justificando, porque o não, a gente tem essa mania do não sempre vir com uma justificativa. E ele não precisa vir com essa justificativa. Ele simplesmente é não. Ai, vai ter um negócio super legal. Várias vezes, eu, meu marido, dissemos não para muitas coisas. As pessoas chamam a gente de fresco, que chamem. Mas quando eu falo não, me dá uma liberdade porque eu não preciso ir e fingir que eu tô gostando e fingir que tá sendo legal. Até porque eu não sei nem fingir, né, gente? Então, o não é libertador. E aí, você tem que se fazer uma pergunta assim. Quais são as emoções que você tem no seu dia a dia? Pega uma semana sua e escreva num papel quais são os seus sentimentos que foram daquela semana, o que mais você sentiu e como que você lidou com eles. Então veja se foi uma semana que você sentiu mais raivas, que você sentiu mais angústia, que você sentiu mais tristeza, que você sentiu... Se pergunte, sabe por quê? A gente foge de entender o que a gente sente, a gente foge, a gente coloca debaixo do tapete. Então, pra gente não importa, a gente fala, isso não é importante, não tá dando nada. Sabe aquela pessoa que ela só vai no médico quando ela infarta, porque antes disso não tá dando nada e ela nem vai fazer um check-up para ver como é que estão as coisas? É assim a nossa saúde emocional. A nossa saúde emocional, ela tem que ser preventiva. Você não tem que esperar o copo transbordar para você procurar um terapeuta, para você procurar uma ajuda. Você sim, você pode já começar a fazer o autoconhecimento para você não chegar no limite. Então, a maioria das pessoas não pensam assim, elas chegam no limite e aí elas procuram ajuda. E às vezes, quando você deixa chegar no limite e você procura ajuda, o processo vai ser mais longo. O preventivo, o processo é mais rápido, porque a gente vai pegar ali já as coisinhas para você, quando transbordar, você já saber lidar e você já ter o autoconhecimento para lidar com aquilo. Então, pense nisso, tá? E aqui eu vou dar algumas dicas, tá? Para você começar a sua evolução. Então, a primeira delas é acolha suas emoções. Sentiu algo que não está confortável? Se pergunte o porquê e tenta ver o porquê isso está acontecendo e tenta entender e também seja rápido, não deixa aquilo tomar muito tempo da sua vida, não. Seja grato, porque quando a gente agradece e não fica só focando no que está faltando e a gente agradece no que a gente tem, e a gente agradece o outro. Tem gente que tem dificuldade de falar obrigado, obrigada para o outro. Tem gente que tem vergonha de olhar no olho do outro e dizer obrigado por me ajudar, você foi incrível para mim. Parabéns, você é maravilhoso, você é maravilhosa. Tem gente que tem uma dificuldade gigantesca de elogiar, de agradecer o outro. E quando você é grato ao outro, grato à sua vida, grato ao que você tem, isso também já muda muito o seu dia, já muda muito a sua energia, a sua vibração, já muda muito tudo quando você agradece. Eu falo que quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Então, agradeça, seja grato. Seja humilde, seja humilde. Às vezes você precisa de ajuda do outro. E qual é o problema? Ser humilde é você falar obrigada e você pedir ajuda para o outro e você ser humilde. E você tá num lugar e você tá ali com as pessoas e você não é mais que ninguém. Então, a humildade, ela traz também pra gente uma maturidade, uma evolução. A gente tem que se mostrar vulnerável, a gente tem que se, sabe, para quem mereça, né? Não para todo mundo. Mas qual é o problema das pessoas saberem qual é o seu teto de vidro? Você não é o Superman, nem a Mulher Maravilha, então seja humilde. E, por último, tá aí o meu projeto, que já ajudou e ajuda muitas pessoas
a trazer esta evolução espiritual, essa evolução emocional. E quando eu falo espiritual, eu não estou dizendo de religião espírita. Estou dizendo de cuidar da sua espiritualidade. Do mesmo jeito que você acorda, toma café, treina, vai trabalhar, você tem que cuidar da sua espiritualidade. Ah, mas aí quando o negócio aperta, você vai lá dar uma risada e pedir, né? Entendi. Mas e aí todo dia, quando tá tudo bem, você vai rezar lá e agradecer? Será que você está fazendo isso? Será que você está conectado? É uma das primeiras perguntas que eu faço para quem começa o projeto comigo. Qual é a sua conexão com o que você acredita? Porque a partir do momento que a pessoa se reconecta com aquilo que ela acredita, ela começa a ver a mágica acontecer. As coisas em volta dela começam a melhorar, a andar. Então, faça isso, que você já vai começar a ter uma vida bem mais leve. Quem está à sua volta, mais ainda. Beijo, até a próxima.